bem com vocês? Eu me chamo Tere e a gente está começando o seu e o de todos nós, Conversa com Tere. E no programa de hoje teremos um convidado super especial, que vamos falar de um tema que está super atual na moda, ok? E com vocês o nosso maravilhoso fotojornalista do site da UOL e professor da UNIT, Beto Macário. Olá, Beto, Olá, tudo bom com você? Tudo bem, muito obrigado mais uma vez pelo convite, tá? E maravilhoso de fato são seus olhos, Tereza. O tema de hoje, galera, é o unboxing. Vamos lá, Beto, o que você poderia falar para nós sobre o unboxing? Tere, o unboxing ele surgiu como um fenômeno de internet, um fenômeno publicitário, né? Na verdade, contra o fluxo de criativo de publicidade que a gente está habituado a consumir, né? Imagina o seguinte, você não vai incitar diretamente o seu público-alvo no consumo, provocando desejo, empatia ou algo que o valha. Mas você vai trabalhar na contraprodução desse tipo de informação a ponto de descrever todo o processo e satisfação que você tem ao desembrulhar um determinado presente. Então você vai descrever, por exemplo, para o seu público-alvo, qual é a sensação de desembrulhar o papel que envolve o presente, o aroma, se tem bolha, o volume, a densidade, esse tipo de coisa, criando uma expectativa e fugindo da incitação direta ao consumo. Mas por qual motivo, assim, você acha que chama tanta atenção do público assistir pessoas fazerem isso? Dizem os especialistas no assunto que existe uma realização, uma satisfação particular em contemplar a vida alheia e principalmente se realizar na conquista dos outros. Então é como se fosse uma espécie de satisfação em ver o outro ter alguma coisa e criar uma conexão, um gatilho mental sustentado na realização alheia. E na sua opinião, o que teria levado a esse nível midiático que hoje em dia está alcançando essa questão do unboxing? O unboxing, ele faz a sua cama literalmente na internet. Então você vê hoje ele sendo aplicado por grandes corporações, né, de produção de conteúdo, de produção de produtos de uma maneira geral, né, acionando pequenos ou então grandes influenciadores digitais. Principalmente o unboxing, ele cresce de maneira espantosa quando o assunto é publicidade infantil. Então, se a gente tem os veículos de comunicação tradicionais meio que em stand-by quando o assunto é publicidade infantil por uma determinação legal, né, eles estão suspensos, eles não podem fazer publicidade direta ao público infantil. Na internet, as empresas elas utilizam do fenômeno do unboxing para divulgar seus produtos através de digitais influencers mirins. Então, assim, o unboxing ele se expande demais na internet, principalmente para atingir o público infantil. Pois é, quando a gente fala do público infantil, a gente sabe que hoje em dia, com os órgãos responsáveis por controlar e por mediar essa questão da propaganda, da publicidade, enfim, como você acha que isso está influenciando na vida das crianças e na vida dos pais dessas crianças? Todo o acompanhamento que a gente faz de produtor de conteúdo infantil, a gente tem que tratar com mais carinho e atenção. Porque se trata de uma faixa etária que você tem que aproveitar a vida, descobrir o mundo, né? Então a gente tem que dosar isso com muita cautela. Porque você não pode, a criança, o digital influencer infantil, ele tem o seu próprio ritmo, ele tem a sua hora de estudar, de se divertir. Quando você vê, por exemplo, vídeos com recebidos de um mês com mais de 2 horas de duração. Imagina o que é uma criança receber presente o suficiente para gerar um vídeo
com os recebidos do mês de mais de 2 horas de gravação, de produção de conteúdo. Então, assim, a gente tem que dosar e acompanhar isso com muita cautela, porque não pode explorar demais a criança a chegar a esse ponto. Então, é um fenômeno que precisa ser analisado com muito cuidado, né, para ter os devidos caminhos. Porque as empresas, elas se apropriam dessa possibilidade de comunicação e interação de maneira precisa, cirúrgica, com o público-alvo em questão, se apropriando das imagens e dos digitais influencers que temos na web. E o que você acha justamente da questão do digital influencer no mundo de hoje em dia relacionado ao unboxing? Porque a gente sabe que não tem só digitais influencers infantis, mas existem os adultos também. Sim. E na grande maioria é relacionado à moda. A gente sabe. O que é que você acha disso, assim, em relação aos produtores de moda mesmo que procuram essas pessoas específicas? As permutas, elas sempre existiram, Tereza, né? De, por exemplo, você receber um presente, uma digital influencer recebe um presente, recebe um mimo de algumas empresas, gera conteúdo agradecendo, e isso você tem um alcance inimaginável. Coisa que na TV você não teria, por exemplo, essa precisão, no rádio também não. Então, na internet, o unboxing, ele vem para a faixa etária mais velha, mais experiente, vamos dizer assim, eles vêm como um fenômeno de eficiência, de permuta. E isso, no jogo da publicidade, acaba se tornando aceitável. Tem muita gente que recebe esses presentes, produz conteúdo sobre isso, sobre os presentes, sobre os mimos recebidos, e encara isso numa boa. Mas, lembrando que cada empresa, ela adota essa estratégia como uma estratégia eficiente de comunicação e com baixo custo. Então, imagina, por exemplo, uma determinada lanchonete, uma determinada empresa de loja virtual de roupa, ela gastaria para anunciar de uma maneira tradicional uma cifra específica. Ela só vai gastar o valor do produto investido mandando para uma digital influencer. Então você começa a ver, poxa, o que é mais rentável e tendo um retorno mais garantido? Já que se você mandar para uma determinada pessoa na internet que tem um alcance e dialogue com o seu público-alvo, é muito mais eficiente com um preço infinitamente menor. Então, isso dá a possibilidade, por um lado, do digital influencer empreender, galgar o seu espaço, fugindo do mercado formal e tendo uma receita sobre isso, e agrada também a empresa que, com baixo custo, com uma outra modalidade, acaba satisfazendo e dialogando com o seu público-alvo. Então tá, como a gente está falando de unboxing, a gente agora vai brincar um pouquinho também com você. Então, a gente trouxe um pequeno presentinho para você ter a sensação do unboxing. Descreva aí o presentinho, por favor. De antemão, eu agradeço ao programa da Tere por esse mimo, esse presente, e vou descrever a sensação de desembrulhá-lo, tá? Ó, gente, primeiro, o tecido que envolve, ou então o produto em si, ele tem um tecido, uma textura que lembra um papel, pois é um papel, dificulta, um tanto quanto difícil desembrulhar, né? Dedica um pouco mais de atenção a quem está recebendo, mas atiça também a sua curiosidade sobre o que está dentro, né? É interessante isso, você percebe que são várias dobras, o que garante, o que confere uma curiosidade, exceto para quem tem ansiedade, tá? Quem sofre de ansiedade, isso aqui não é aconselhável. Mas, entre outras formas, você começa a perceber que o cheiro é de papel, né? Vamos deixar claro isso, mas existem algumas marcações, o que denuncia que tem algo escrito ou desenhado. Então isso favorece ainda mais a curiosidade de quem recebeu esse pequeno mimo, né? O que vai a ponto de levá-lo a abrir. Não vou ler isso.
Eu não vou ler isso. Por favor, Gente. vai contra os meus princípios morais e éticos. Por gentileza, pula essa parte, tá? E agora, galera, ele não quer compartilhar com a gente o que ele ganhou. E agora? É a sua primeira vez como unboxing? Sim, é a minha primeira vez. Inaugurei essa nova modalidade de publicidade, Logo principalmente com essa coisa agradável? agradável demais. Você não tem noção. Olha a minha cara de felicidade ao me deparar com essa mensagem. Gente, por favor, não me perguntem o que estava escrito. É indecoroso isso, tá? Mas assim, enquanto gerador de conteúdo, o unboxing é um fenômeno interessante. Eu nunca tinha aplicado isso, a gente tinha discutido o conceito, mas fazer esse tipo de conteúdo, ter acesso a esse tipo de produção e disseminação de mensagem, eu nunca tinha feito. Agradeço demais a possibilidade. Então Terei. dá certo. Dá? Eu espero que o pessoal aí tenha gostado, tá? Mas super interessante. Pessoal, vocês vão ficar na curiosidade. Atenção, ansiosos, não assistam esse vídeo, tá? Por favor. Bem, gente, esse foi o nosso primeiro Conversa com Terê. Eu vou me despedindo aqui do Beto. Beto, muito obrigado por aceitar o convite da gente, tá? Espero que a gente tenha brincado bastante, se divertido. Eu que agradeço, Terê. Que bom que esse estrada de vocês esteja só começando e que vá pra frente com muita força. Na torcida sempre. O que precisar é só fazer um convite. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês também, que estão nos assistindo, tá bom? A gente se encontra no próximo Conversa com Terê. O que será que vem por aí?